Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360, hoje com o estúdio bem composto. São nossos convidados o padre João Basto, jornalista do Observador João Francisco Gomes e hoje também o padre Daniel Nascimento. São os autores do podcast da Rádio Observador, As Histórias da Bíblia, que vai ter uma segunda temporada, estreia este domingo. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Da última vez que cá estiveram fizeram 22 pontos, hoje trouxeram reforços para ver se chegam aos 25. O padre Daniel que se vai juntar a vocês no podcast. Mudar equipa, mudam equipa. Vamos a isto e enganam-se se pensam que vamos começar com perguntas sobre a Bíblia. Isso é que é perigoso. Okay. Queremos saber se estão bem informados sobre o vosso podcast. Qual o total de downloads em março? Não tem de ser o número exato. João Francisco ontem teve a ver estatísticas. O João Francisco está com quem ar, sabe? No mês de março, Sim. Mais ou eu menos. diria que estamos Ocupam o ali... lugar 79. Eu diria que quantos? estamos ali nos 20 e tal mil, 25 mil, 26 mil... E na MUS. Epá. 26.218 Isto dá quase direito a 7 pontos. Opa, Eu tenho que dar pontuação máxima. Fez trabalho de casa, 5 pontos. São 26 mil pessoas a ouvir histórias com centenas e centenas de anos, num mundo que só quer saber, ou parece querer saber só o que aconteceu nos últimos 10 minutos. O que é que explica estes números? Curiosidade de quem procura na Bíblia as respostas que a política já não consegue dar? O que é que responde? Pá, assim, eu estava a dizer ao Paulo, antes de começarmos, que é estranho o sucesso do podcast, porque nós somos 3 choninhas, não é? A falar, 3 nerds a falar de coisas da Bíblia, não é? Quem é que imagina que um podcast sobre coisinhas da Bíblia vai ser um sucesso? Padre Daniel também sucesso. se revê nesta descrição de choninhas. Também O Daniel não, choninhas. o Daniel não, o Daniel não. Em boa da verdade, eu não participei na primeira temporada, portanto... Excluísse já desse adjetivo. Não foi o critério de contratação, a choninhice. Não, pá, esse foi alguém que não é choninhas, não é? Como pôr. Falam do que sabem, não é? Isso é bom. Ah pá, sim. Quer dizer, o que cada vez mais uma realidade. Não, é assim, quem sabe disto é o Daniel. O João Francisco faz perguntas e eu estou aqui de pelintra. O objetivo é esse. Mas as pessoas aderem, não é? Sim, eu acho que há a Bíblia, na verdade... lá está, nós dizemos muitas vezes no podcast, isso, a Bíblia é grande literatura, não é? E a verdade é que a Bíblia talvez seja o grande código que nos permite compreender a cultura, pelo menos a cultura ocidental, enfim, dos últimos séculos, e não só, ou seja, como é que se compreende a arte, a literatura, o teatro, sem conhecer o modo como a Bíblia nos introduziu formas de contar histórias, tipos de personagens, ou seja, estou até só a falar de uma perspectiva da Bíblia como grande objeto literário e não necessariamente até a partir da perspectiva dos crentes, que depois obviamente adicionam uma camada de leitura à Bíblia, mas realmente, por exemplo, quando nós pensamos que ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, a tradução da Bíblia do Frederico Lourenço foi um dos grandes sucessos literários do país e talvez também possa ser um facto surpreendente, não é? Que esteve de repente nos tops das livrarias comerciais, tínhamos uma nova tradução da Bíblia, talvez isso nos indique o grande interesse que o público em geral tem por esses textos. Padre Daniel, e o que é que o fez juntar-se aos choninhas? Obrigado. Acho que o convite era mais ou menos irrecusável, na medida em que falar sobre estas coisas é um desafio, uma missão e um prazer também. Porque acho também um dos sucessos, uma das razões que explica o sucesso, não só deste podcast, mas de tudo o que tem a ver com a Bíblia, é perceber que não é apenas um livro que nos fala de Deus e, portanto, uma coisa assim para crentes e para gente assim um bocadinho à margem. Não, fala muito de humanidade. Tudo o que é experiência humana e qualidades e defeitos e vivências humanas fala muito do que é o ser humano e acho que isso é muito importante e até é uma coisa que se discute até em certos ambientes universitários, mais ou menos ateus ou mais ou menos não religiosos, a importância do conhecimento da Bíblia para, enfim, para isto que o João estava a dizer também, para perceber a cultura, para perceber a humanidade, para perceber o mundo, não é? Assim como se estuda também a Odisseia. Também a Bíblia é um código cultural fundamental para perceber aquilo que é o homem, o ser humano. É muito fundacional, então. Para 5 pontos, então, que idade tem o Papa Leão XIV? Ora, eu e o João Francisco fizemos o mais difícil no conclave, que foi acertar
no cardeal. Isso é mais a vossa especialidade. É mais a especialidade. Agora, Acertaram idades. no vencedor. E acertamos no vencedor. João Francisco ganhou um almoço, um É jantar à verdade, conta aqui disso. no Observador. Foi? Sim. A secção de sociedade fez uma aposta interna sobre quem seria o próximo Papa. E tu Eu acertaste. votei Robert Prevost e, à conta disso, almocei um bacalhau com todos ali no restaurante Olha. aqui bem perto. E, Pago pela E a idade? seleção. A questão Agora, agora. a E agora a idade, idade. Agora a idade. O nome eu está a diria voltar. que ele foi eleito agora no final dos seus 60. É isso, eu diria 60 e muitos, havia bater nos 70. Talvez 65. mais. Não, Acho mais, que é mais perto dos Será que- 70, diria. Será que Não? faz 70 agora até? Não faço ideia. Resposta 69, 69, pois. querem fechar? 69, 68. Vamos pôr aí um Vamos. 68, 69, não sei. Querem ajuda? Vocês pensem que o João Francisco sabe ver as coisas, consegue ver ali o futuro, sigam mais. 70. Será que já fez 70? Já, Fez 70. Vamos Pronto. para 70. 5 pontos. Esta não teve ajuda nenhuma. Ainda tem. 5 pontos. Ainda tem 70, vai fazer 71 em setembro. Exato. Então, mas foi eleito ainda com 69, certo? Sim, mas já tem os 70. Pronto, estamos aqui a falar ainda de um pontificado muito curto. Já dá para fazer um balanço. Isto é sempre inevitável fazer-se comparações com o antecessor. Francisco foi um Papa que agradou tanto até ou muito aos não crentes. Como é que está a ser com Leão XIV? Vocês olham uns para os outros. Sim. Epá, o jornalista tem um olhar objetivo. Quer dizer, realmente, como está agora a fazer por este mês, já fez um ano da eleição do Papa Leão. Do Papa Leão XIV, talvez possa ser uma boa altura para fazer um balanço este primeiro ano. A verdade é que é inevitável uma comparação direta com o antecessor, com o Papa Francisco, que realmente era um homem que tinha assim um carisma extraordinário e que tinha uma forma de estar no espaço público que atraiu até muita gente mesmo fora da igreja, não é? Porque criou assim uma ideia de ruptura, de reforma, de revolução em relação à igreja que existia no passado, embora isso às vezes seja mais uma ideia feita até do que uma realidade, pronto. O que acontece é que o Papa Leão realmente, qualquer pessoa consegue compreender que é um homem mais discreto que o Papa Francisco, o que não significa que não esteja a fazer muita coisa, não é? E portanto é um homem que agora, neste último mês, teve uma intervenção claramente muito decisiva em relação à realidade contemporânea, o que... E já lá vamos um bocadinho melhor essa matéria, como calculam. Okay. Agora, é um homem que é capaz de também, se calhar, compreender a realidade do mundo de hoje a partir dos olhos de um norte-americano, que é também possivelmente uma vantagem diplomática que ele vai ter num pontificado que coincide com uma altura da história em que as relações entre a Europa e os Estados Unidos estão como estão. Portanto, também achas que não é por acaso que foi escolhido um Papa norte-americano? Na verdade, eu não diria que isto tenha pesado especialmente na decisão dos cardeais. Acho que o facto de ser, por exemplo, uma figura com um passado missionário, o facto de ser um Papa de ser um cardeal que em muito pouco tempo passou por uma série de realidades muito diferentes da Igreja, lhe deu uma capacidade de compreender essa multiplicidade de realidades. Acho que talvez tenha contribuído mais do que propriamente o passaporte. Agora, não deixa de ser verdade que subitamente o facto do Papa ser norte-americano não é alheio ao grau de, por exemplo, perturbação que as palavras dele criam, por exemplo, em Donald Trump. Sim, mas, por exemplo, na história recente, até no século XX, muitos papas foram eleitos tendo sido retirados do fogo. Por exemplo, Pio XII, que foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial, foi eleito em 1939 e tinha sido núncio na Alemanha. O João Paulo II foi tirado do Bloco de Leste, né? Ele vem da Polónia. Retirado do fogo, foi retirado do fogo. O próprio Papa Francisco vai ser retirado do sul global, não é? Numa altura em que começava a existir um conjunto de populismos, depois da crise financeira. Portanto, muitas vezes os cardeais acabam por ir buscar gente
que está dentro, claramente, desse fogo. No olho do furacão. No olho do furacão, exatamente. E o Papa Leão XIV é alguém que é americano sem ser americano, por exemplo, como outros cardeais no colégio cardinalício eram, por causa desta vasta experiência. Todos os outros americanos seriam muito mais americanos. Seriam muito mais americanos, sim, nesse sentido, sim. Vamos em frente, estão com 10 pontos neste momento, portanto o pleno, e não tiveram ajuda nenhuma na última. Claramente. Quantas pessoas entraram na Arca de Noé para se salvarem do dilúvio? Esta é fácil. Se a biblista, pessoas. Vá. Portanto, Pessoas. A Noé e a sua família. Depois, e quantos eram? Depois, quando disseram a sua família, pois. Eu achei que esta era tão fácil que... Quantas pessoas? Pois, estas questões de números estão muito presentes ali no Gênesis, mas Eu nem confesso escrevi que... para pessoas. Essa espécie horrível. Não sei. Vamos a Têm que pedir ajuda, Vamos então. ter que Sim, se chutar. calhar se tivermos uma ajudinha... Então Sim. vá. 5, 6 ou 8? Pá, isso também é o mais 2, 100 e depois o número certo. 99 mil. Devias ter posto Já 3, podemos dizer que foi cerca de meia dúzia, não é? Mais ou Então, menos. como diz a Carla, 3, que é a conta que Deus Três números 6 ou 8? Todos os outros animais eram um de cada, não é? Era um casal. Era um Era casal. um casal, era um Agora casalito. sim, Noé foi também com os filhos, não é? Pronto, nós somos filhos de Noé. Depois Portanto, os foi Noés, A mulher, A mulher, a mulher, os filhos e os servos. Quantos filhos eram? Fizeram Sei lá. 3. terá levado tipo esposas. Exatamente. Portanto, seis Portanto, 6 filhos e Certo. companheiros, Então, mais a 8. mulher. Vai dar Então, 8. 8. Será E os isso? vizinhos, não? É isso. Os vizinhos tinham Zero mais que ajuda. fazer. Zero ajuda. Foram 8. Foram isso 8, mesmo. exatamente. Conta Chegaram de... lá sozinhos. mais ou menos. Sozinhos, mais ou menos. Está a ser de Mais cara, os não é? animais, claro. Isso também. Sim, Uma já eram companhia animais. importante. Uma companhia Mas importante. com tudo o que se está a passar no mundo, falta na Europa a resiliência de Noé para lidar com os problemas que estão à nossa porta? Ou temos demasiados carpinteiros a mandar e nenhum mestre de obra com voz e com visão a longo prazo? É, sim, é uma A das- volta que isto foi Foi dar. dar, impressionante. Vocês sabem que entre os padres há uma coisa que é: hoje é o dia de São José. São José era carpinteiro, carpinteiros fazem confessionários. Vamos falar das confissões. E é exatamente a mesma coisa, isto aqui. Pronto, sim, eu acho que uma das grandes coisas da história de Noé é que Deus, nós nem falámos de Noé necessariamente nesta temporada, Pois é. fica para uma próxima, mas o Noé tem uma coisa castiça que é Deus não renova o mundo sem nós. Não é? Deus não, às vezes nós temos aqui uma certa ideia, de uma certa ecologia, que aquilo que é puro são os animaizinhos, a natureza, e os seres humanos até seriam prescindíveis, nós é que estamos aqui a estragar. E realmente no dilúvio existe ali um gesto de recriação, mas a verdade é que Deus não dispensa que a humanidade faça parte desse gesto de recriação, o que mostra claramente, não sei se estou a responder à sua pergunta, que nós também não podemos prescindir do contributo que os seres humanos têm, não é? E às vezes parece-me que tendemos a ter uma visão muito dualista. Mas não falta um mestre de obras para liderar Sim, essa missão? Há muitos poucos bons canalizadores e se calhar na política também há dificuldade em contratar não só nas pessoas mais intelectuais, mas também bons canalizadores, não sei. Mas não faço a Mas mínima. Noé diz-nos uma coisa também muito importante e atual, parece-me, que é uma oportunidade de recomeços, uma nova esperança. Aquilo parece que está tudo a correr mal, que vai toda a gente morrer, que vai tudo... Mas fecha-se a porta e abre-se uma janela, né? Portanto, Geralmente diz-se aqui nestes prestigiados programas de política que há quem não venda um projeto para o país, não é? E Noé, para todos os efeitos, tinha um projeto, não é? Assessorado por Deus, mas tinha um projeto. Não é agora os políticos agora virem para aqui dizer que têm um projeto que também lhes foi superado por Deus. Também me parece um bocado quer dizer, o exagerado. projeto não era bem dele, né? Sim. Ele é mais É mais um o mestre de homem obras. da execução. Não, isso, Sim, portanto, que é uma coisa que nos falta também. Sim, não é? Também, pois, nós também tínhamos vários políticos que diziam que tinham que decidir, então está decidido e vamos para a frente. Faça-se. Faça-se, como Deus diz na Bíblia, pois, mas às vezes falta um bocadinho, temos às vezes, não sei se foi em off, no nosso grupo que nós falámos sobre isso, que há um conjunto de obras que podiam ser feitas. Eu sou de Viana do Castelo e agradecia um TGVzinho e tal. Depois agradecia assim umas coisas. Falta o homem do leme. Sim, porque reparem, pronto, já não tem nada a ver com o nosso programa, mas eu vou mais rapidamente de Viana a Aveiro do que vou de Viana a Melgaço, que é no mesmo distrito, não é? Isso cria muitas distâncias territoriais, não é? Muitos contrastes dentro do mesmo território.
Sim, não te preocupes que eu vou para a margem sul e às vezes parece que demora. Demora. Às vezes é mais rápido ir para Viana do que atravessar a ponte. Compreendo, pá. Compreendemos bem. Bom, vocês estão com as respostas na ponta da língua. Vamos a mais uma agora. Agora vamos olhar para os laureados do Prémio Nobel da Paz. Só houve 2 entidades na história que ganharam este Nobel, esta categoria, mais do que uma vez. 2 entidades. Digam uma delas. Digam uma. Diga-me uma. Entidades ganhou uma vez, a União Europeia ganhou uma vez. Sim, mas aqui é o caso em que ganharam mais do que uma. Não sabia que podia ganhar mais do que uma vez. E ele repete às vezes, com falta de ideias. Há tão poucas. Isso é aquela pergunta que foi feita para nós não termos os 25 pontos. É isso? Sim, porque as outras vocês tinham de cor. Sim, mais do que uma vez. A FAO. Epá, eu sou... Não faço ideia. Não anda longe essa. João Francisco, Mas não é estás essa. muito calado. incapaz de... ONU. A não ser que deem... eu acho que vamos ter que ir para Para a as página ajudas. múltipla. Espera aí. A FAO, o Paulo disse que não estávamos longe. Porque estamos na aquelas ordem, organizações das Nações FAO. Unidas. Estamos Há na várias. ordem. Unicef. É porque... Ok. Pensei que era porque a FAO está em Roma e Roma... Não, mas A igreja, Não. e a igreja bíblica. Não fomos assim e tão agora longe. Nós não vamos, fazemos essas associações. Era carpinteiro. Nós fazemos trocadilhos agora assim. A FAO está ao lado do Círculo Máximo gladiadores, Império Romano. Não. Bem, podemos dar vamos ter de ir ajudas. à escolha múltipla. No caso, como há aqui 2 hipóteses que estão certas, eu vou dar 4 hipóteses, que é para isto não Ok, ser assim de sim. caras. Ok. Cruz Vermelha Internacional, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Unicef, Médicos Sem Fronteiras. Diria a Unicef. Uma vocês já disseram há pouco e nós não apanhamos. Pois eu disse, Foi a Unicef, eu acho que foi a Unicef, eu Mas- disse. E o senhor padre disse Unicef. Achas que estou a ser muito bonzinho? Acho. Bem, mas já estão com Bom, escolha. bloqueamos essa então. Olha que nós trabalhamos com o Nosso Senhor castiga. Dizem, fecham Unicef? Vocês têm connections. Fecham Unicef? Fechamos Não, Unicef. não ouçam o que o Paulo diz. Está. É Unicef? Eu Então. voto Unicef. Pronto, não é. Não é? Não é? Eu avisei. Ouviste o Paulo, não ouviste o Paulo? A Cruz Vermelha Internacional Que era um salvo-conduto. teve 3 vezes o Nobel da Paz, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados teve 2 vezes. Isto remete-nos agora mesmo para a questão deste confronto que de repente aconteceu entre o Papa e Donald Trump. O Padre João Bastos já há pouco falava, recorreu à história para mostrar outros exemplos em que situações mais ou menos semelhantes acontecem. Há memória de um confronto destes? Não, a memória até próprio João Paulo II, que às vezes é visto como um modelo do papado nos últimos anos, teve vários confrontos com os presidentes americanos por causa da Guerra do Golfo. Os presidentes americanos é que não respondiam naquele tom, era? Não respondeu naquele tom, mas realmente também na história, uma vez o presidente dos Estados Unidos, já não me recordo, que é daqueles primeiros, não é daqueles primeiros, mas é depois, já é depois do Lincoln, e portanto, creio eu, não me estou a lembrar bem do nome, tem uma declaração no Congresso, daqueles discursos de Estado da Nação, um bocado virado contra os católicos, porque nos Estados Unidos o sentimento anticatólico já vem até de certos pais fundadores, portanto, não é estranho. Aliás, a Igreja tem sempre relações conturbadas ou bipolares com alguns países, não é? E acontece aqui na Europa com a França, não é? Tem sempre uma relação às vezes tensa e às vezes de grande amizade, e nós temos também uma relação tensa e de grande amizade com os Estados Unidos, porque era um mundo novo, até durante o século XX e XIX algumas tensões com a Igreja Americana, porque a Igreja Americana entendia que, como vivia num mundo novo, precisava também de um novo ritmo e de se distanciar de Roma para evangelizar aquele território, e portanto não é raro que com os Estados Unidos, que também na verdade não são bem um país, são um continente, existe este tipo de tensões, e entre os papas e outros líderes políticos. Aconteceu com a Guerra do Golfo e com a invasão do Iraque do Bush pai, ou da guerra no Iraque com o Bush pai. E também Portanto, depois nada de novo. Nada de novo debaixo do sol. É uma expressão bíblica também já agora. Hoje é um podcast da Bíblia, as histórias da Bíblia. E vamos aprender muitas coisas. Última questão. Estamos com 15 pontos, não é?
E esta é oferecida e dada. O João Francisco vira os olhos. Não é verdade, como se chama o clássico dos Monty Python, que satiriza a era do Novo Testamento. A vida de Brian. A vida de Brian. Plim, Grande. plim, plim. Always look Vocês on the bright side of life. riem-se muito a ver aquilo ou não? Pá, Imenso, eu gosto muito de Monty É um Python. filme pá. fantástico. Porque eu gosto muito. Está Eu muito acho, bem que apanhado. prefiro, eu acho que prefiro o Meaning of Life. Tem isso, satiriza depois aquela questão até entre os católicos e os protestantes, mas a vida de Brian é espetacular. You always look on the bright side of life. E agora terminamos a cantar todos. E os, Pode ser. os poderes da Igreja reagem bem ao humor e à sátira? Eu acho que sim. O Papa Francisco mostrou isso também Quando muito chamou bem aí há uns os tempos. humoristas, Quando chamou os não é? humoristas. Sim. Em Israel, mesmo pronto, às vezes com um certo tensão, há muitos também grupos que satirizam com o Antigo Testamento e não sei o quê. Nós às vezes é que somos até muito comedidos em Portugal a falar sobre estas Também coisas. foram muito comedidos nesta comissão de inquérito. Fizeram 20. 20 pontos. Não, Ficámos fizeram a... 20, fizeram Mas aquém. sabiam tudo. Sabiam tudo. Vamos fazer a remontada na terceira À temporada. terceira. Padre João Basto, Padre Daniel Nascimento, João Francisco Gomes, muito obrigada por terem vindo à comissão de Obrigado. inquérito. Obrigado. São os Obrigado. autores do podcast da Rádio Observador, As Histórias da Bíblia. A segunda temporada estreia este domingo. É logo a seguir ao Jornal das 9.